Olá, esse é o segundo episódio da série Cidades 2020 e nós vamos conversar com o professor Fernando Rey, doutor em Direito Ambiental e professor da FAAP. Eu sou Paulo Beraldo, repórter de política do jornal Estadão, e ao meu lado a colunista do broadcast político, Beth Lopes. Tudo bem? Tudo bem, professor? Olá. Para começar nesse episódio de hoje, nós ouvimos muito nos últimos anos a palavra sustentabilidade. O que é uma cidade sustentável, professor? Bom, uma cidade sustentável é um propósito, não uma realidade, porque é um longo caminho a perseguir e uma cidade sustentável busca eliminar justamente os aspectos de desigualdade, né, de impacto ambiental, gerando resiliência, gerando uma vertente de melhoria contínua para que os problemas vividos por ela possam ser solucionados em harmonia com essa agenda do que se pretende ser uma cidade sustentável. Temos cidades sustentáveis no Brasil? Não. Temos cidades a caminho de serem sustentáveis? Sim. A sustentabilidade é um desafio permanente e ela precisa ser incorporada em políticas públicas municipais. Dizer que esse cenário é impossível de se lograr não deve ser a desculpa para que o homem público, para que os nossos políticos não avancem nessa agenda. Professor, o ano que vem vamos ter eleições municipais. Falando em cidades sustentáveis, o senhor vê a classe política com projetos discutindo essa questão ou ocorre só quando ocorre, por exemplo, algum desastre? Então a gente tem que resolver o problema. Eles se antecipam nessa questão ou não? Infelizmente não. A agenda da sustentabilidade é uma agenda reativa no nosso país, principalmente no atual governo. A série de desastres que nós tivemos ao longo de 2019, essa série deve servir para alertar a classe política que esse é um tema prioritário na agenda do cidadão. E se ele busca voto, e se ele busca uma conscientização no voto para políticas públicas necessárias, aí está uma brecha na campanha política para 2020 que deve ser aproveitada. E as soluções a nível local são as mais reclamadas pelo cidadão. Professor, nós temos uma agenda muito intensa da Organização das Nações Unidas, a chamada Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como que isso pode entrar na prática, no dia a dia de uma cidade? Bom, esse é o melhor exemplo de governança global para ser aplicada nos municípios que nós temos hoje em curso no mundo. Isso não é de hoje. Em 92, quando da Conferência do Rio, já se tentou uma agenda nesse sentido, que foi a chamada Agenda 21, que foi incorporada por centenas de municípios brasileiros em termos programáticos. Os municípios fizeram as suas agendas 21, mas elas pouco repercutiram em termos de políticas públicas efetivas. Essa experiência serviu para que a ONU trabalhasse com uma outra forma de lidar e inserir entidades subnacionais, ou seja, estados e municípios, no cumprimento dessa Agenda 2030. Ela traz 17 objetivos e ela, de certa forma, coloca metas para que quem está disposto a enfrentá-la possa se orientar na consecução desses resultados. Ela não é obrigatória, ela é voluntária. E para cada município, você pode ter um ou dois objetivos, não mais do que isso, como porta de entrada para que o prefeito, para que a Câmara estejam dispostos, digamos, a vencer aquele desafio e cumprir aqueles objetivos. Este é o começo. Quando você consegue cumprir uma meta da Agenda 2030, você coloca o município na agenda global. E aí, consequentemente, isso vai virar, digamos, uma prática da governança local. São Paulo tem boas experiências nesse sentido. Antes mesmo da Agenda 2030, em 2007, o governo do estado criou um programa chamado Município Verde Azul. O que é esse Município Verde Azul? É um programa que estabelece algumas áreas de ação municipal, como replantio, como coleta seletiva, como saneamento, enfim. E os municípios são classificados ao longo do ano pelo cumprimento das suas métricas e das suas metas. E há uma classificação regional, né, dentro da vaidade dos políticos regionais, de ranqueamento, os municípios que melhor se saíram. E essa classificação cria uma prioridade para a transferência de recursos públicos do Estado para os municípios.
e esse programa funciona muito bem e foi capaz de criar em cada município do estado uma equipe técnica que, independentemente do prefeito que esteja à frente do município, essa ação tem continuidade. E por incrível que pareça, o município melhor ranqueado no estado é um município de pouca expressão política, que é o município de Novo Horizonte. Já por diversos anos ele é o município, digamos, mais sustentável, mais verde e azul do nosso estado. Ou seja, pela iniciativa de quem está tocando, Exatamente. Né, professor? Exatamente. Agora, o senhor vê uma falta de continuidade de políticas, por exemplo, muda o prefeito, muda o partido, aí começa tudo do zero. Precisaria ter uma continuidade das boas práticas, diríamos claro, assim? mas isso não é só com o meio ambiente. Isso é a má prática da política no Brasil, até mesmo quando o sucessor é do mesmo partido, né? Nada do que o anterior fez é meritório, vamos fazer diferente. Felizmente, em algumas regiões do país, em alguns municípios, isso já tem melhorado e as boas políticas públicas têm continuidade. Mas, na verdade, aí eu identifico uma possibilidade de acompanhamento da sociedade civil, né? Quando nós falamos de políticas ambientais, nós falamos de políticas públicas de suporte com a comunidade. Se você não tem a sociedade civil engajada, se você não tem a sociedade civil partícipe do processo de tomada de decisão, o prefeito que chega se sente à vontade em criar sua própria agenda, né? Quando você tem essa sociedade diligente, acompanhando, presente na Câmara, pressionando os vereadores, a coisa é diferente. Então essa agenda, professor, ela depende intensamente do papel da população. Claro. Interessante. O artigo 225 da Constituição já deixa muito claro. É papel do poder público e da coletividade a preservação do meio ambiente. E a sociedade está cada vez mais engajada, professor? Essa é uma boa pergunta. As pesquisas realizadas em termos de interesse da população por temas ambientais mostram que a população brasileira é extremamente preocupada com a problemática, tanto de preservação como de defesa do meio ambiente. Entretanto, nas consultas realizadas para quais são os motivos que fizeram que você escolhesse esse seu representante, tanto em relações diretas ou indiretas, a questão ambiental não aparece, né? Então, aí sim há um descompasso do que é importante para mim e de quais são os motivos que me levam a escolher esse ou aquele candidato. Nós temos partidos políticos com a bandeira da sustentabilidade, né? Tanto o Partido Verde quanto a Rede de Sustentabilidade, em princípio, deveriam, de certa forma, orientar o voto para essas agendas. Mas o resultado das últimas eleições mostra justamente o enfraquecimento desses partidos, enquanto no mundo há um empoderamento desses partidos. Quer dizer, hoje esses partidos ecologistas, nomeadamente na Europa, fazem parte de governo porque são justamente aquele nicho de votos necessários para a composição de maioria. Eu quero crer que no Brasil, pela crise dos partidos, não é, isso não seja dirigida à temática do partido, e sim a postura de determinados representantes. Nós temos hoje em diversos partidos políticos, né, tanto do centro-esquerda como do centro-direita, simpáticos a essa pauta. E essa pauta tem que ser transpartido mesmo, né? Então esses deputados, esses senadores, eles conseguem já chegar com seu discurso, com a sua agenda próximo desse eleitorado, e talvez com esse rearranjo que nós teremos no futuro, com a diminuição do número de partidos, ou com o equacionamento de como vai funcionar a ligação entre esses movimentos sociais e as pautas partidárias, uma possibilidade de que essa agenda venha a estar mais forte, venha a estar mais presente. Professor, uma outra discussão, as cidades querem se tornar cada vez mais resilientes aos extremos climáticos, né? Seja deslizamento, a subida do nível dos mares. E se a gente olhar, a gente tem no Brasil um problema muito real, números do IBGE de novembro mostram que 74 milhões de brasileiros ainda vivem em casa sem esgoto e saneamento básico, como ele deveria ser. Como resolver isso, professor? Um problema que é tão real, tão concreto, né? Vamos por partes. Quando você me perguntou o que é ser uma cidade sustentável, eu disse que isso é uma longa jornada.
Mas o primeiro quilômetro dessa jornada chama-se saneamento básico. Não adianta a gente pensar em mudança climática, em cidade resiliente, se nós não ultrapassarmos o primeiro objetivo, que é saneamento básico. É inadmissível que nós tenhamos hoje mais de 50%, quase 52% da população brasileira sem coleta de esgoto. Eu não estou falando nem de tratamento de esgoto, estou falando de coleta de esgoto. Isso é uma grande falha do ator público municipal. E por quê? Porque é uma obra que não se vê e é uma conta que você joga praticamente para o Estado. Porque as enfermidades decorrentes da falta de saneamento entram da política do Estado, é quem cuida basicamente da questão da saúde pública, e o município então fica, digamos, resguardado em não ser cobrado por essa falta de investimento. Ora, tanto a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto agora o projeto de lei do senador Tasso da política de saneamento, em função de ter caducado a medida provisória de saneamento, caminham no sentido da formação de consórcios. Quer dizer, não é razoável que no país continental que nós temos, que nós pensemos em 5.000 soluções locais para o saneamento. Ou você tem soluções consorciadas com a participação de recursos estaduais e federais, ou você não tem solução. E para isso você precisa vencer um problema político que é histórico no Brasil, que é de você sentar com o prefeito do seu município vizinho, da sua região, e buscar uma política comum de conserto, né? Quando na verdade você tem um inimigo ou um desafeto, muitas vezes político, no município vizinho. Nós temos já boas experiências no Brasil de consórcio, são poucas, mas que têm funcionado. Inclusive aqui temos uma experiência muito interessante no noroeste do estado de São Paulo, que inclui inclusive municípios do norte do Paraná, na questão da gestão de resíduos. E na questão do saneamento, o projeto do senador Tasso, que prevê uma volta, né, a prever a participação da iniciativa privada em soluções de tratamento de água e tratamento de esgoto, é um caminho que se deve perseguir, porque o Estado está quebrado, o Estado não tem condição de fazer esses investimentos. Então, isso é uma questão. A questão da resiliência ou da adaptação às mudanças climáticas. Bom, nós perdemos o timing das medidas de mitigação. Os eventos extremos se anteciparam e hoje nós temos que lidar com esses eventos presentes e as medidas de contenção possíveis. Isso está diretamente relacionado a uma deficiência no processo de habitação de baixo custo, né? Isso também deixou de ser prioritário em muitos municípios. Ora, como é que você trata isso numa metrópole como São Paulo, nessa magnitude? Muitas vezes tendo que arrepiar a lei, né? Você tem que, de certa forma, entender que algumas zonas inadequadas, do ponto de vista da ocupação, não podem ser desocupadas, né? Então você tem que criar mais segurança, você tem que levar serviços públicos que hoje a própria legislação não permite, para que essas pessoas possam ganhar mais dignidade, e a partir daí que outros investimentos, outros equipamentos sejam colocados à disposição dessa comunidade e ela possa sair de uma marginalidade e vir para um espaço de urbanização. Isso é possível? Claro que isso é possível. Nós temos aqui mesmo, temos no terceiro mundo, temos na América Latina bons exemplos na Colômbia, né? Atrelado não só à questão da área de risco, mas da insegurança urbana. Você vai a Medellín hoje e você vê como foi o processo de reurbanização das favelas, como é que eles conseguiram fazer com que as favelas conversassem com a cidade e com que a cidade frequentasse as favelas, né? Que houvesse essa interação entre essas duas comunidades. Para isso, você tem, que além naturalmente de ter força de vontade, você tem que ter agentes públicos que compartilhem essa visão, e dentre esses agentes públicos, o Ministério Público e o próprio Judiciário, que devem entender que há questões que, para serem resolvidas, merecem uma interpretação diferenciada da lei,
E o direito não pode ser aplicado pela literalidade. Mas na prática a gente ocorre justamente o oposto, né, professor? Ocorre, mas isso infelizmente, como eu sou da área do direito, me sinto muito à vontade em assim dizer, isso infelizmente é a diferença entre o profissional, o operador do direito, o legalista, aquele que aplica a lei pela sua literalidade, pelo seu positivismo, e do pensador do direito, que é capaz de fazer com que esses novos contextos, com que esses desafios, tenham que conversar com o direito posto e buscar soluções criativas para que sejam justas. Não interessa um Estado de Direito que não seja justo. Aplicar a lei que esteja em dissonância com os anseios da sociedade, uma sociedade mais justa, é um direito que a poucos servem. E esse acordo, isso que a gente muitas vezes ouve falar, são pactos de governança, sim, nós precisamos de pactos de governança, porque são problemas que o município sozinho não resolve. Se você não tiver um laço, um acordo, um concerto maior de outros atores da sociedade, nós estamos perdendo a oportunidade de avançar. Professor, voltando à questão do PL do saneamento, que é uma questão que se discute o setor privado entrando, né, participando, como é que poderia ser essa participação? Há muita resistência, né, porque é uma questão de... Nós já tivemos essa experiência, né? Nós já tivemos essa experiência de São Paulo, inclusive com empresas multinacionais que vieram para alguns municípios aqui. São duas questões importantes. A primeira é a fatia do queijo que interessa a essas empresas, ou seja, o que é rentável, quais são os investimentos necessários e se isso justifica. Isso está claro, há muita gente de olho nessas oportunidades. E tem o outro lado, que é um lado de política pública e não de negócio, que não é rentável, mas que é uma expectativa do cidadão em ter aquele serviço oferecido, que ele possa, seu filho não ter as doenças e não estar frequentando o posto de saúde a cada 15 dias. Como é que você cuida disso? Com dois braços. São essas chamadas parcerias público-privadas. Quer dizer, você deixa a parceria privada fazer investimento naquilo que ela terá o seu retorno, só que o ônus da área, digamos, não lucrativa, tem que ser absorvida, sem dúvida, parte por ela, para compensar a área da ganância, mas também tem que ser compartilhado pelo poder público. Afinal de contas, você, no recolhimento de impostos, você está pagando por esse serviço de saneamento que muitas vezes você não tem. Então, é esse mix de alternativas que as PPPs permitem, né? E aí você teria que enfrentar, entre aspas, o monopólio das empresas públicas de saneamento, né? Que já poderiam fazer isso. Mas a pergunta que se faz é por que as empresas de saneamento não cuidam dessas áreas que não são rentáveis? Por falta de política pública. Né? Porque eu vou ter dificuldade para justificar a aposentada de Idaho que tem um fundo de pensão onde eu tenho as minhas ações comercializadas na Bolsa de Nova York. Esse é o braço comercial da empresa. Outra coisa é o braço de política pública. O braço de política pública tem que ser financiado pelo Estado e não pela senhora de Idaho. Isso já poderia acontecer há muito tempo. Não acontece. Professor, outro aspecto para a gente ir finalizando a nossa conversa. No início de novembro, a equipe econômica do governo federal apresentou um projeto que propõe a extinção de 1 a cada 5 municípios no Brasil, aqueles que teriam menos de 5 mil habitantes. Qual a avaliação do senhor sobre essa possibilidade? Trazendo essa discussão para o âmbito do nosso debate de sustentabilidade, com muito bons olhos. Naturalmente que você tem que perguntar qual o propósito, qual a capacidade de gestão e de solução dos problemas locais para um município desse tamanho que não é capaz de gerar 10% das suas receitas. É de total inviabilidade, né? Então, a conurbação, né, você reunir municípios próximos pequenos para, através de uma só burocracia, de um só establishment poder enfrentar, além de ser mais barato, tende a ser mais eficiente pelas sinergias que é capaz de criar. Eu vejo com muito bons olhos, acredito que é um tema de difícil aprovação no Congresso nos termos em que ele está proposto, mas eu espero que ele abra um diálogo em duas frentes. Primeiro, que essa me parece óbvia,
não vamos criar mais municípios no país. Né? E a segunda é, de que forma nós podemos ajudar esses municípios nanicos, esses municípios pequenos, para que, através de uma outra administração consorcial ou de unificação, enfim, possam enfrentar os problemas que hoje eles são incapazes de fazê-lo. Algo vai avançar nesse sentido, porque justamente na medida em que você hoje tem uma leitura de que a descentralização de poder para a gestão do território é uma lógica dos governos futuros, você vai cobrar, evidentemente, maior eficiência, maior eficácia, melhor preparo das equipes municipais para a gestão desses problemas territoriais. Oxalá nós estejamos inaugurando no nosso país uma descentralização de poder, né? Fortalecendo o município, porque é onde nós vivemos. Né? Quer dizer, se você, enquanto cidadão, conseguir obter respostas de políticas públicas, de ordenamento do território, do primeiro nível de governo, todos viveremos melhor. Professor, para encerrar, uma questão também de grande impacto no meio ambiente são os resíduos sólidos, são os lixões. Como resolver? As cidades estão pensando nisso? Como é que se resolve essa questão? Estão pensando, mas pouco, né? Porque pela Lei da Política Nacional de Resíduos, nós já não teríamos mais lixões no país. Esse é um bom exemplo de que a lei não é capaz de criar por si só soluções. Houve uma readequação desses prazos permitida pelo Congresso Nacional. Os municípios estão avançando, sim, em outras tecnologias de disposição, ou seja, hoje, em princípio, o que deve ir para um aterro para a destinação final não são mais os resíduos, são os rejeitos. Né? Os resíduos têm valor econômico, esses resíduos têm sido aproveitados, sim, pelas cooperativas de catadores e agora pelo avanço paulatino da logística reversa, da incorporação desses resíduos na economia circular, na economia verde. São passos, mas o que é fundamental acontecer é a geração, é o consumidor, não gerar resíduos. Então, a educação, né, do consumo sustentável, né, de não atrelar o meu cartão de crédito ao meu projeto de felicidade, né, de toda a compra que eu fizer, perguntar, será que eu realmente preciso disso? Né? Essa educação, que eu já vejo nas novas gerações, vai permitir sim que nós tenhamos uma política a médio prazo muito mais sustentável na área de resíduos. Nós, infelizmente, por sermos um país continental, temos o histórico de acreditar que a partir do momento que a gente afasta o resíduo do nosso convívio, ele desaparece, né? Mas eu sempre digo para os meus alunos, há duas coisas na vida do qual você nunca estará livre. Portanto, pense muito bem antes de fazê-lo. Filhos e resíduos. Professor Fernando Rey, muito obrigado pela sua entrevista. Elizabeth Lopes, obrigado. E a você, obrigado pela audiência. Esse foi o segundo episódio da série Cidade 2020. Para acompanhar os próximos capítulos, fique de olho no portal do Estadão, na TV Estadão e no Broadcast Político. Até a próxima.